queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos. E vamos já trabalhar. Abençoe a nossa escola. Nossa classe. E nosso lar. Amém. Então, bom dia, meus amores. Nossa aulinha hoje de língua portuguesa, onde nós vamos estar conhecendo hoje um novo gênero textual, a crônica, né? Antes de nós iniciarmos a leitura do texto proposto, nós vamos estar conhecendo o que é a crônica, o que a crônica, né, tem a nos dizer. Então, a crônica, ela é um gênero textual que tem o objetivo de trazer para os leitores, geralmente esse texto ele é publicado em jornais ou revistas, certo? Que buscam relatar, que buscam tratar de fatos presentes no cotidiano e incentivar o leitor a refletir sobre esses fatos. Então, o papel da crônica é esse, é levar o leitor a refletir sobre o fato abordado, né? Um fato que é recorrente do seu dia a dia, recorrente do seu cotidiano. Então, a crônica ela tem esse papel, né? De incentivar o leitor a repensar, a pensar nos fatos que são recorrentes do dia a dia. Como assim? Por exemplo, nós estamos aí em uma pandemia, né? No período pandêmico. Então, se nós fôssemos publicar um jornal hoje, a nossa crônica, consequentemente, teria esse tema, né? Se tratando da pandemia, as consequências, como lidar, né, nos dias de hoje, diante dessas situações. Então, para que serve? Para que nós possamos repensar, para que nós possamos rever, né, conceitos de fatos que são pertinentes do nosso dia a dia, que são pertinentes do nosso cotidiano, certo? E aí nós vamos iniciar o capítulo 5, certo? Vida da gente. E aí tem uma figura, uma gravura, né, pra gente fazer uma troca de ideia. A tia gostaria que vocês analisassem bem a gravura. Observe que é uma imagem com várias pessoas, né? Mas o que essa imagem quer nos trazer neste dia de hoje? O que essa imagem tem a nos dizer? O que essa imagem está retratando? Tem alguns questionamentozinhos, olha só. Você convive em sala de aula, na família, em lugares públicos e etc. Com pessoas diferentes. Que tipo de diferenças você observou? Então, no nosso dia a dia, né, nós convivemos com diversas pessoas, né? E que cada pessoa é diferente uma da outra, né? Tem características próprias, como é o caso aqui, ó. Nesta imagem, nós temos pessoas de pele clara, de pele mais escura, de cabelo encaracolado, pessoas de olhos grandes, de olhos puxados, de olhos pequenos, cabelo comprido, cabelo curto, né? E isso nós chamamos de quê? De diversidade. Isso é a diversidade de pessoas, ou seja, o que significa a palavra diversidade? A palavra diversidade vem de diversos, ou seja, de muito, de vários, certo? Então, na nossa convivência, né, nós lidamos com diversas pessoas, com diferentes estereótipos, né, físicos, né, isso? A sua aparência, né? Assim também acontece na nossa sala de aula, né? Nós temos pessoas grandes, pessoas pequenas, pessoas magrinhas, pessoas gordinhas, pessoas de cabelo comprido, pessoas de cabelo curto, de cabelo liso, de cabelo encaracolado. Mas essa diversidade não nos faz melhor e nem pior do que ninguém. Essa diversidade nos faz ser seres
únicos, pessoas únicas. E cada um de nós, né, com as nossas diferenças, o que nós temos a contribuir com o outro? Nós temos a agregar, né, conhecimento, a agregar atitudes, a agregar valores. Então, a diversidade ela é importante por isso, porque aquilo que é diferente no outro, eu trago isso para mim como conhecimento, como crescimento, certo? E na segunda pergunta diz assim: a diferença é algo bom ou ruim? Por quê? E aí, o que é que vocês têm a me dizer? Esse questionamento, se a diferença é algo bom ou ruim, eu quero que vocês respondam aí no livro, tá bom? Porque é algo bem particular. Eu vou dar a minha opinião. Essa diferença, na minha opinião, na opinião da tia André, é algo bom, como que eu acabei de falar anteriormente. Porque essas diferenças, né, nos enriquecem, nos agregam valores e nos fazem crescer, não é mesmo? Então, é sempre bom a gente aprender com o outro, é sempre bom que o outro possa contribuir com o nosso crescimento, né? E essa questãozinha vocês respondam no livro, tá bom? Para vocês compreender melhor, né, sobre a crônica, o nosso livro, ele trouxe uma crônica para vocês lerem, ó. Vitor e seu irmão. É um texto um pouco extenso, a tia não vai ler aqui, viu? É um texto um pouco extenso, ó. O que vocês vão fazer? A primeira coisa que vocês vão fazer, primeira atividade, é a leitura dessa crônica. Nós sabemos que a leitura ela é importantíssima na nossa vida, né? Além de desenvolver a nossa mente, desenvolver o nosso pensamento, o nosso intelecto, ela também nos auxilia no desenvolvimento da nossa fala, né? Amplia o nosso vocabulário. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é a leitura dessa crônica, certo? Se ler uma vez não compreendeu muito bem, leia a segunda. É sempre importante que quando a gente vá fazer a leitura de algum texto, de algum livro, a gente esteja num ambiente silencioso e bem iluminado, certo? Então, o que vocês vão fazer primeiramente? Ler a crônica de Vitor e seu irmão, certo? E aí, na página seguinte, diz assim: qual é o assunto do texto lido? O texto que você leu, Vitor e seu irmão. Trata-se o diferente modo de pensar de duas crianças, ou esse texto, essa crônica, está abordando, né, sobre a população do Brasil? Aí vocês vão marcar a alternativa correspondente. Na terceira questão, nessa história são contados 2 episódios que acontecem em uma sala de aula. Quais os nomes dos principais alunos envolvidos nesse episódio? Na quarta questão, leia novamente o primeiro parágrafo do texto e assinale as alternativas corretas. Aí nós temos 5 alternativas. A primeira diz assim: a professora buscava tratar os alunos de forma igual? Vitinho era um aluno que deixava a professora cautelosa, cuidadosa? Vitinho era diferente dos outros alunos? A professora nunca se preocupou com Vitinho? Ou todos os alunos eram tratados da mesma forma, mas nem todos se comportavam da mesma maneira? Aí vocês vão marcar apenas as alternativas. As alternativas significa que é mais de uma alternativa que vocês irão marcar, ok? E na quinta questão diz assim: toda história tem um conflito, ou seja, o momento em que a situação normal ela é quebrada. Que ação de Vitor quebra a rotina na sala de aula? Então, voltando aqui ao conflito, né? Toda história tem um conflito. Na realidade, toda história tem a apresentação, que é o início da história, tem o desfecho, que é o desenrolar da história, tem o conflito, que é aquele ponto máximo da história, aquele ponto onde a história nos prende, certo? E tem o desfecho, tem o final, não é isso?
Então, vocês vão voltar no texto e vão identificar esse momento, esse conflito, né? O momento máximo da história. E vai dizer, né, que a ação de Vito quebra a rotina da sala de aula. Na sexta questão, a professora escreve na lousa o número de habitantes considerando o irmão de Vito. Veja esse número. Então, ela escreveu, ó, 120 milhões e 1, certo? O que a professora percebe ao dizer que o número 1 representa o irmão de Vito? Aí vocês vão, depois de ler o texto, de ter observado, né, essa parte da história, vão dizer por que esse numeral a professora quer dizer que representa o irmão de Vito. E na sétima questão diz assim, releia esta fala de Vito. Bota mais uns 2 ou 3 para acompanhar meu irmão, tia. Bota mais uns 2 ou 3 para acompanhar meu irmão, tia. O que essa fala do personagem revela sobre o sentimento de Vito em relação ao irmão? Na oitava, Alice também tem uma característica que a diferencia dos outros. Que característica é essa? Vocês vão voltar no texto para responder, tá? Na nona, o que há em comum entre o personagem Vito e Alice? O que há em comum? O que há de semelhante? O que tanto a Alice tem que o Vito tem? O que eles têm que são iguais? Então, vocês vão descrever o que eles têm em comum. E na décima questão diz assim, releia o título da crônica, Vito e seu irmão. O título, Vito e seu irmão. Esse título chama a atenção apenas para uma das situações narradas na crônica. Sugira outro título considerando as duas situações. Então, vocês vão, depois de ter lido o texto, né, de ter compreendido a história, vão dar um novo título para essa crônica. Na 11ª, situações como estas da crônica são comuns em sala de aula? Sim ou não? Esse texto fez você pensar no próprio comportamento e no dos colegas? Por que ele fez pensar no seu comportamento e no dos seus colegas? Converse sobre isso com os seus colegas e o professor. Então, a gente sabe que na sala de aula, né, nós temos uma diversidade de comportamentos, ou seja, nós temos diferentes tipos de comportamento. Pessoas que são bem comunicativas, que falam muito, que participam muito da aula. Nós já temos aquele aluno que é mais tímido, que só fala quando o professor pergunta ou quando o colega pergunta alguma coisa. Nós temos aquele tipo de aluno que é bem agitado na sala de aula e aquele que é mais quietinho, mais retraído, né? Então, assim, nem sempre o andamento da sala, ele é bem legal. Por quê? Porque quando um aluno, ele não colabora, né? Ele não senta, ele não faz silêncio, não espera a sua vez, não para de conversar, então essa atitude desse aluno vai estar atrapalhando, né, o andamento de toda a sala. Então é interessante, né, a gente sempre se colocar, se policiar, se colocar no lugar do outro, né? Se eu quero silêncio, eu também preciso fazer silêncio. Se agora eu quero falar, eu também tenho que dar oportunidade para o meu colega falar. Então, é bom a gente, né, repensar as nossas atitudes em sala de aula e que somos diferentes, mas que devemos respeitar, né, as diferenças, respeitar as pessoas, o respeito acima de tudo, certo? Então, o que essa atividade de hoje ela propõe para nós, né? A gente sabe que a leitura ela é algo fundamental na vida das pessoas. Mas nós precisamos saber aquilo que nós estamos lendo. Saber ler não é só pegar aqui o texto, ó, e pronunciar as palavras, não. Saber ler é você ler um texto e saber falar sobre esse texto. É você interpretar esse texto. Então, o propósito dessa atividade de hoje é isso, que vocês leiam
e interpretem a história, ok? A tia vai aguardar a foto das atividades concluídas, viu? E tentem fazer sozinhos. É uma atividade bem fácil, que requer apenas atenção e leitura e dá para vocês fazerem a atividade sozinhos, tá ok? Beijos!